Quando as pessoas pensam em vampiros, a primeira coisa que vem em mente é o Drácula. Mas houve muitos contos de vampiros nos anos de 1700 que alegavam ser real a sua existência. E você vai conhecer agora 5 casos reais de vampiros. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Eu sou Jones Pasolini e você está no canal Conheça Comigo. A histeria de vampiros estava por toda a Europa. As pessoas tinham medo de que vampiros poderiam sair das sepulturas e se alimentar delas ou de seus entes queridos. Em 1925, em um vilarejo chamado Kisilova, na Sérvia, um fazendeiro chamado Peter morreu, mas não completou 3 dias e ele deixou a sepultura e apareceu para o seu filho, exigindo que seu filho o alimentasse. Mas na noite seguinte, Peter apareceu novamente, mas seu filho recusou. No dia seguinte, seu filho foi encontrado morto, e logo após alguns dias, mais 9 pessoas foram encontradas mortas na aldeia. Essas pessoas, em seu leito de morte, apresentavam-se com pouco sangue no corpo, e alegavam ter sido estranguladas por Peter. E se tudo isso não fosse suspeito o suficiente, eles afirmavam ter sonhado com a visita de uma besta. Foi quando um padre do vilarejo decidiu reportar a notícia às autoridades, que logo depois chegaram para averiguar o que estava acontecendo, e decidiram abrir o túmulo de Peter para examinar se existia algum sinal de vampirismo. O que eles encontraram no túmulo de Peter chocou a todos. Seu cadáver estava perfeitamente conservado e sua boca coberta de sangue. Após essa descoberta, uma estaca foi cravada no peito de Peter e seu corpo foi queimado. Esse caso começa com um camponês chamado Mislata, que continuou a retornar à cidade mesmo após a sua morte. Mislata vagaria pelas ruas enquanto chamava os nomes daqueles que o conheciam, e alguns dias depois, essas pessoas apareciam mortas. Alguns funcionários da cidade decidiram desenterrar o corpo de Mislata e enfiar uma estaca em seu peito. Mas isso não funcionou e o vampiro voltou à cidade em um estado horrível. Então a cidade chamou o carrasco que perfurou todo o corpo do vampiro com estacas e depois queimou até virar cinzas. E enquanto o corpo queimava, os moradores podiam ouvir os gritos dos mortos-vivos em toda a cidade. Em 1592, moradores da Silésia, na Polônia, começaram a reclamar das visitas de um vampiro com mau hálito chamado Ioannis Kuntius, e antes de se juntar aos mortos-vivos, foi um comerciante muito respeitado. Mas em fevereiro de 1592, enquanto se recuperava de uma queda de seu cavalo, um gato preto entrou no seu quarto e o atacou fatalmente, segundo testemunhas. Conforme seu registro de óbito, Kuntius foi sepultado em um cemitério na sua igreja, mas depois de alguns dias, vários moradores relatam receber visitas de um homem com um fedor mortal e um hálito extremamente frio. Vários buracos apareciam em volta do seu túmulo. As pessoas tampavam, mas no dia seguinte aparecia mais. Então resolveram abrir seus caixões, e todo o corpo em volta estava em decomposição, menos o de Kuntius. Logo em seguida cortaram seu pescoço e o sangue fresco jorrou. Então rapidamente retiraram o corpo de Kuntius do caixão e o cortou em vários pedaços e o queimou até virar cinzas. O vampiro de Coglan Grande talvez seja a história mais conhecida. As lendas britânicas afirmam que Coglan Grande era governada pela família dos Fisher por muitos séculos. No início do século XIX, se mudaram e foram para o sul e alugaram sua propriedade para os irmãos Cranswell. O inverno passou e nada demais aconteceu, e os irmãos logo se estabeleceram na cidade, sendo muito conhecidos e admirados por todos. Já com a chegada do verão, em uma certa noite, Amélia, uma das irmãs, observava pela janela em direção ao cemitério da igreja que ficava próximo. 2 luzes se moviam em sua direção, e a cada vez que se aproximava, ela ia ficando mais nervosa. Logo ela percebeu que as luzes eram parte de algo bem maior, em uma forma humana. Ela rapidamente fechou a janela e correu para a porta para ver se estava fechada. Mas com uma enorme curiosidade, ela voltou na janela para ver a criatura, e o que ela avistou foi de arrepiar.
Era um rosto horrível que tinha olhos ferozes e brilhantes. Aterrorizada, Amélia correu para a sala. Amélia ficou sem força e paralisada de medo. Logo o vampiro se aproximou e cravou suas presas em seu pescoço. Nessa hora, Amélia gritou desesperadamente, fazendo com que seus irmãos ouvissem o barulho. Eles correram rapidamente para a sala onde Amélia estava. A criatura com um grito correu e fugiu. Ao chegar, os irmãos sentiam um enorme fedor de podridão, e um dos irmãos tentou correr atrás da criatura e rapidamente sumiu na escuridão. Com Amélia já na cama, seus irmãos conseguiram parar o sangramento. Os irmãos decidiram levar Amélia para a Suíça para ela se recuperar melhor. Passando a recuperação de Amélia, os irmãos decidiram voltar à propriedade, jurando à criatura de vingança, e em uma certa noite, olhando para a mesma janela, Amélia avistou novamente as luzes se aproximando. Dessa vez, Amélia fechou rapidamente a janela, enquanto seus irmãos estavam escondidos em alerta. Quando a criatura tentou entrar, um dos irmãos atirou na perna da criatura que fugiu. Assim que amanheceu, os irmãos de Amélia juntou vários moradores do vilarejo e foram no cemitério dentro da igreja onde a criatura fugia. Por lá procuraram vestígios ou evidências que dessem alguma pista do que estava acontecendo. Eles perceberam que a porta da cripta estava entreaberta. Entrando na cripta, eles presenciaram uma cena horrível. Os caixões dentro do local estavam todos despedaçados, exceto um com a tampa entreaberta. Quando eles retiraram a tampa, viram um cadáver com uma ferida de bala na perna. Rapidamente eles removeram o corpo para fora e o queimou até as cinzas. Elizabeth Báthory é considerada como a mais cruel e maior assassina em série de mulheres da história. Nascida em 1560, ela foi dotada de beleza, riqueza e excelente educação. Sua família tinha muita influência na cidade de Birbátor, na Transilvânia, em uma época que a lei não aplicava-se a monarcas e a famílias nobres. Aos 15 anos, casou-se com seu primo Ferenc, e acreditava-se que foi ele que ensinou as técnicas de tortura que Elizabeth utilizaria posteriormente. Como Ferenc ficava mais nas batalhas do que em casa, logo Elizabeth assumiu o comando das propriedades da família, e os rumores de que seus servos eram punidos severamente começou a se espalhar. Logo após a morte do seu marido, quando a condessa tinha 40 anos de idade, começou a atrair jovens menores de idade, entre 10 e 14 anos, filhos dos camponeses, para o seu castelo. Lá, ela as torturavam e depois matavam as meninas. Foram mais de 650 mulheres vítimas de seus atos escrúpulos. Elizabeth acreditava que bebendo e banhando-se com o sangue das meninas retardaria seu envelhecimento. Testemunhas relatam que a condessa mordia, esfaqueava, enfiava agulhas dentro das unhas, queimava com brasas e espancavam até a morte suas vítimas. Após inúmeras denúncias, foi feita uma investigação e Elizabeth foi presa e colocada na solitária. Ela permaneceu presa por 4 anos quando amanheceu morta. Misteriosamente, seu corpo desapareceu e não houve relatos do seu paradeiro. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal.